Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, nós iremos meditar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais nada do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, um dos grandes padres da igreja, discípulo direto de São João Apóstolo. Ele foi bispo de Antioquia, uma das primeiras comunidades cristãs, e é lembrado como um pastor cheio de coragem, amor e fidelidade a Cristo. Durante a perseguição do Império Romano, Santo Inácio foi levado a Roma para ser martirizado, e no caminho escreveu cartas às comunidades cristãs, nas quais falava sobre a unidade da igreja, a obediência ao bispo e, sobretudo, o amor a Jesus até as últimas consequências. Ele dizia: sou o trigo de Cristo e serei moído pelos dentes das feras, para tornar-me pão puro para Deus. O testemunho de Santo Inácio nos prepara para compreender melhor o Evangelho de hoje, que fala justamente sobre a coragem diante do medo e a transparência da fé diante do mundo. O Evangelho segundo São Lucas nos apresenta uma cena marcante. Diz Lucas que milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Imagine a cena, uma multidão curiosa, apertada, desejosa de ouvir Jesus. Mas no meio de tanta gente, Jesus volta-se primeiro para os seus discípulos. Antes dele falar às multidões, ele fala àqueles que o seguem de perto. E a primeira advertência é dura, mas é uma advertência necessária para todos aqueles que estão no seguimento de Jesus. Tomai cuidado, diz ele, com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nos tempos de Jesus, o fermento era um pequeno pedaço de massa azedo que era usado para fazer crescer o pão. Uma pequena porção bastava para transformar toda aquela massa. Por isso, o fermento simbolizava a influência, algo pequeno, mas capaz de afetar tudo. Jesus usa essa imagem para alertar que a hipocrisia, mesmo que pareça pequena, pode contaminar o coração do discípulo, pode corromper a fé e a autenticidade do testemunho cristão. Na cultura judaica da época, a hipocrisia era associada
aos atores de teatro. O Hipócrates era aquele que usava uma máscara para representar um papel qualquer. Jesus, portanto, está dizendo: cuidado para não viver com máscaras espirituais. Isso ele está dizendo diretamente para os seus discípulos. Ele está fazendo uma advertência para que os seus discípulos não sigam a maneira dos fariseus de representarem um evangelho de máscara, querendo mostrar algo espiritual. Então, precisamos tomar cuidado para não parecer santo por fora e estar diante de Deus por dentro. Cuidado com a fé que é só aparência, com a religião que se preocupa com os aplausos dos homens e não com o olhar de Deus. Porque Deus vê tudo. Deus vê aquilo, o sentimento, ele prescruta o nosso coração e não adianta usarmos máscara diante de Deus. Cristo então continua: não há nada de escondido que não venha a ser revelado e nada de oculto que não venha a ser conhecido. Naquela época, a vida pública e privada estavam intimamente ligadas. As casas tinham telhados planos e dali se anunciavam mensagens ao povo. E é por isso exatamente que Jesus diz: o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. O que disserdes ao pé do ouvido será proclamado sobre os telhados. Ou seja, Deus conhece o interior do coração e um dia tudo será revelado diante dele. A hipocrisia ela é inútil, porque diante de Deus não há máscaras que resistam. Depois o Senhor toca num ponto profundo: o medo. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Jesus falava a discípulos que viviam sob ameaça real. Ser cristão naquele tempo significava arriscar a própria vida. Os cristãos eram perseguidos, expulsos das sinagogas, eram denunciados às autoridades. Santo Inácio de Antioquia viveu exatamente isso. E Jesus encoraja: temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós devemos, em vez de temer o homem, nós devemos temer primeiro a Deus. Isso não se trata de um medo paralisante, mas de um temor reverente, o reconhecimento de que somente Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E para que ninguém duvide do amor e da providência divina, Jesus completa com uma imagem terna e ao mesmo tempo consoladora. Então ele diz assim: não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Os pardais na Palestina antiga eram vendidos nos mercados por moedas muito pequenas e de valor muito simbólico. Serviam de alimento para os pobres. E Jesus usa esse exemplo simples e popular para dizer: se Deus não se esquece de um pardal que cai no chão, como poderia ele se esquecer de você? Que grande consolação para nós que nos dizemos filhos do Pai. O mesmo Deus que conta os cabelos de nossa cabeça conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas dores, as nossas angústias,
E tudo aquilo que de mais secreto existe no nosso coração é conhecido por Deus. Ele sabe quando o nosso coração está cansado, quando a fé parece enfraquecer, mas ele nos diz: não tenhais medo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra é muito atual. Vivemos tempo em que a fé é posta à prova, em que muitos cristãos preferem calar-se para não se expor, em que a tentação de agradar ao mundo é uma tentação grande e ela toca em cada um de nós. Jesus nos chama à coerência, a ser luz, mesmo quando isso custa a rejeição. Ele nos chama a ser discípulos, não de aparência, mas de verdade. A não temer as críticas, porque elas virão, as perseguições, as perdas, porque o nosso valor está em Deus, não na aprovação dos homens. Santo Inácio de Antioquia viveu essa palavra com perfeição. Ele não teve medo dos que podiam matar o corpo, porque confiava plenamente no Senhor da vida. E assim ele foi fiel até o fim. Hoje nós também somos convidados a viver sem máscara, a viver com uma fé autêntica e com coragem testemunhar o Evangelho em todos os ambientes, a começar pela nossa família, no trabalho, nas redes sociais, na comunidade. Então, que Santo Inácio de Antioquia, que ele interceda por nós para que não deixemos corromper pelo fermento da hipocrisia, mas sejamos fermento de verdade, amor e fidelidade no mundo. E que diante do medo e das dificuldades, lembremos sempre da palavra de Jesus: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Eu desejo para você um dia agraciado, um dia vivido na presença do Senhor, e que em tudo ele seja louvado e bendito com a maneira como você vive, longe de toda hipocrisia, longe de toda e qualquer máscara, mas vivendo diante da verdade do Evangelho, ao qual você, como discípulo, também é chamado a dar testemunho. Tenha um bom dia no dia de hoje.